Amém. Muito bom, gente. Estamos então no passo 3, né, que são os fundamentos da nova vida, e estamos hoje na aula de número 2, na qual nós vamos falar sobre o amor. Amém? Eu quero, antes de começar, efetivamente, dentro dos textos, né, que o livro nos coloca, e, enfim, toda a base bíblica que nós vamos ter, né, tentando não ser redundantes, nem explorar ao máximo, mas trazer dentro do tempo que nós temos à disposição um entendimento pleno, né, e um conhecimento que possa nos edificar dentro do que é o amor, no conceito da palavra de Deus, o que é o amor dentro da Bíblia, né, e como nós podemos, né, viver esse amor, podemos receber esse amor e sermos instrumentos desse amor também. A gente não pode falar de amor sem a gente ter um entendimento de que nós vivemos uns tempos bem complicados, né? A Bíblia fala que nos últimos dias, porque o amor de muitos esfriaria, né? E nós temos visto isso. Nós temos visto como o amor tem esfriado na vida das pessoas. Nós temos visto, né? E você tem a sensibilidade do Espírito Santo, você consegue enxergar quando você está no trânsito, quando você está no transporte público, quando você está andando na rua, né? Muitas pessoas aparecem assim muito impacientes, intolerantes, às vezes até mesmo nós precisamos dobrar a atenção, porque não temos, muitas vezes, nos portado, né? Não temos dado uma resposta a esse mundo daquilo que o Evangelho nos ensina, daquilo que o Espírito Santo nos comissiona, né? Sobrenaturalmente. Então, são dias complicados, né? Onde nós temos visto realmente o amor de muitos esfriar. Eu quero te dizer que isso não é algo embora nesses tempos está acontecendo de uma maneira muito mais intensa, né, isso não é uma novidade dentro da humanidade. A gente tem aí exemplos, né, eu até separei aqui um texto para vocês, né, que nem faz parte do livro, mas vai ficar aqui na ministração gravada, né, que está lá em Lucas 9, e foi um momento, né, onde Jesus estava se deslocando para Jerusalém e ele pediu, né, que alguns dos seus discípulos fossem à frente e preparassem um lugar para que eles pudessem pernoitar antes de seguir a caminhada, e a Bíblia fala lá no versículo 52, né, dizendo, né, que os mensageiros foram até uma aldeia de samaritanos e para que preparassem a pousada, e no versículo seguinte, no 53, mas esses samaritanos não os receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, né? Então já havia uma animosidade entre os judeus e samaritanos. E aí, no versículo 54, então a gente tem a cereja do bolo dessa situação, quando os seus discípulos, né, viram assim para Jesus e falam, né, Tiago e João, perguntam para Jesus assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma eles? É literalmente como se os discípulos estivessem falando: Senhor, quer que venha fogo e mate esses caras todos que não quiseram nos dar um lugar para ficar? Aí a resposta de Jesus, gente, assim, voltando-se Jesus para eles, né, no versículo 55, ele diz: vós não sabeis de que espíritos sois. E, gente, nós, muitas vezes, somos exatamente como esses discípulos, não é verdade? Então, eles, vendo aquela situação, já havia uma animosidade, né, eles não estavam compreendendo o que era o ministério que Jesus estava ensinando a eles, não estavam entendendo o que eram as palavras que Jesus estava transmitindo, e eles queriam literalmente botar fogo naquele povo porque não estavam recebendo eles. Gente, esses discípulos que passaram essas histórias há 2000 anos atrás, né, nós também não vivemos situações como essas, gente. Deixa eu contar um pouquinho da igreja. Né? Se a gente não entender a origem da igreja, a gente também não vai conseguir entender a nossa origem como identidade. Então, só para você compreender a igreja primitiva, quando você lá lê no livro de Atos, você vê que a igreja primitiva ela acabou sendo perseguida. Ela foi perseguida pelos judeus. Por quê? Porque Jesus estava quebrando uma série de paradigmas, ensinamentos, né, tradições, ritos farisaicos e coisas assim que não tinham nenhuma relação com o relacionamento dos homens com Deus. Ao mesmo tempo, por conta deles estarem pregando o amor de Cristo, né, a salvação, a ressurreição, o Deus único, houve também um choque de culturas, né, um choque religioso com o império dominante, que era o Império Romano. Então, imagine que a igreja primitiva foi perseguida pelos seus próprios, né, ou seja, pelos próprios judeus, foi perseguida pelos romanos,
E essa perseguição foi terrível, se você for ver, né, é uma passagem na história da humanidade onde o sangue correu solto, né? Os cristãos eram usados como tochas humanas para iluminar Roma. Você tinha cristãos que eram lançados, né, para lutar com aqueles guerreiros, né? Com os... Oi? No Coliseu, enfim, eram jogados para as feras, para que as feras pudessem, né, comê-los vivos, quer dizer, eram motivos de escárnio, eram presos, eram privados, né, de tudo que eles tinham. Então, gente, era louco, era um tempo muito louco, onde o sangue correu solto. Mas a igreja foi conquistando o espaço, a igreja, né, foi conquistando através de uma palavra, foi conquistando através de uma mensagem de boas novas, de esperança, de transformação, né, uma mensagem de vida eterna, uma mensagem de amor do Senhor, de Deus por aqueles que ele havia criado. Essa foi a mensagem de Jesus, uma mensagem de amor. E essa mensagem foi tão impactante que aos poucos foi conquistando, né, as pessoas, a tal ponto de que lá o imperador Constantino I acabou por trazer, né, esse amor, ou seja, essa ministração, esses fundamentos da igreja primitiva para dentro do próprio Império Romano. Né? Então a igreja que era perseguida acabou se tornando a igreja do momento, né? Mas foi lá com Teodósio I, efetivamente, que aí a igreja começou a tomar outras direções. Então ela passou de ser perseguida e morta por se tornar uma igreja perseguidora. Era uma igreja que propagava o amor e por causa disso ela era perseguida. E ela começou a propagar a violência enquanto ela perseguia os pagãos, aqueles que eles diziam que eram os hereges. Né? Então, muito desse conceito do que era o amor se perdeu nessa época. Né? Então, o início da igreja romana, como nós sabemos, era uma coisa terrível, gente. E estas coisas que nós vemos até hoje nas nossas sociedades modernas, ou pelo menos ditas modernas, né? Nós vemos como há carência de um fundamento especial, que é o amor. E hoje nós vamos destrinchar sobre isso, né, à medida que nós vamos falar sobre o amor como um princípio, como um mandamento. Né? O amor é um mandamento que está na palavra de Deus e por isso ele também é um princípio. O que significa que é um princípio? Que quando nós executamos, quando nós obedecemos, existe uma resposta da parte de Deus com relação às nossas vidas. Nós vamos falar do amor com relação a Deus, nós vamos falar do amor com relação ao próximo, nós vamos falar do amor com relação a nós mesmos, amor próprio. Amém? Isso é importante também. Né? Não estou falando de nós migrarmos para o hedonismo, que é literalmente você ser apaixonado por você mesmo e querer que só você brilhe, que você é tudo nessa terra. Também não é verdade. Mas a gente precisa ter amor próprio, porque se Jesus nos ama, nós precisamos aprender a nos amarmos também. Nós vamos falar como o amor sendo sentimento ou atitude. Vamos destrinchar isso também, ok? E vamos fechar com o amor e o perdão. Né? Porque amar é um mandamento e perdoar é uma atitude de quem ama. Isso é um jargão que eu encontrei uma vez numa igreja no interior, né? Era assim o título, né? Ficava assim, debaixo do nome da igreja tinha esse highlight, né? Amar é um mandamento e perdão é uma atitude de quem ama e nós precisamos aprender com isso. Amém? Se nós não entendermos o que é o amor, não praticarmos o que é o amor, nem vivermos o que é o amor, vai ser muito difícil nós nos relacionarmos com Deus e até mesmo com as outras pessoas. O problema é que nós, muitas vezes, não entendemos a razão, né, dessa palavra amor, não entendemos o significado dessa palavra que é amor. Eu dou risada quando eu encontro um adolescente, né, um pré-adolescente, todo apaixonadinho pela primeira vez e fala assim, eu tô amando menina tal, ou então a menina fala, eu tô amando o menino tal. Eu falei, não, você não sabe o que é amor, você pode estar com uma apaixonite, mas amor você não sabe o que é ainda, amor é muito diferente disso. E porque o amor acabou se, né, tornando apenas algo ligado a sentimentos, muito do que é a essência dele se perdeu, e por isso, gente, por isso nós temos tanta dificuldade, até mesmo de nos relacionarmos com Deus, porque nós perdemos a essência do que é amor. Lá em João 15, versículo 12, diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Né? Para quem que ele está falando isso? Para quem que a gente tem que amar?
Amar as pessoas da nossa família? Amar as pessoas que são próximas? Amar aqueles que nos fazem o bem? Amém, também, mas é muito mais do que isso, né? A sociedade hoje não nos dá bons exemplos do que é, né, o amor verdadeiro, o que é um bom modelo de amor, e por isso nós precisamos buscar isso na palavra do Senhor. E eu quero elencar um texto para nós finalizarmos essa introdução e começarmos a então trabalhar os itens e tópicos um a um, que está lá no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, ele não queria apenas mostrar subliminarmente, ele não queria mostrar de uma maneira rasa, ele queria provar no profundo do nosso coração. Entendam, o amor que eu tenho com vocês é esse, que vocês sendo pecadores, vocês produzindo coisas horríveis, né? Porque o resultado do pecado é a morte, é isso que está escrito, o salário do pecado é a morte, mas mesmo vocês produzindo isso, mesmo vocês estando dentro desse pecado, né? Eu estou entregando o meu filho por vocês, porque eu amo de verdade vocês. Isso é amor, essa é a essência do amor que Deus tem sobre as nossas vidas, que tem pelas nossas vidas, e é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Nós vamos falar, primeiramente, sobre amor como um mandamento, né? O amor como um princípio. Às vezes eu vejo pessoas que têm uma séria dificuldade de amar outras pessoas. É claro que quando a gente ama alguém que nos ama, é extremamente simples, né? É muito fácil a gente estar próximos e gostar de pessoas que nos fazem o bem. E é muito mais complicado a gente amar pessoas que muitas vezes querem puxar o nosso tapete, né? E essas pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né, como eu posso amar. Será que eu posso amar mesmo? Será que eu posso amar o meu inimigo? Será que eu posso amar o cara que está fazendo mal para mim? Então eu quero te dizer que na nossa condição humana, dentro das nossas capacitações humanas extremamente limitadas, nós não vamos conseguir, né, suprir esse amor. Mas nós podemos viver esse amor, nós podemos amar o impossível através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E eu vou dar para vocês algumas bases que nos possibilitam que nós possamos amar até mesmo o nosso inimigo, aqueles que tentam nos fazer o mal. Primeiro subtópico importante desse item é que Deus é amor. Lá em 1 de João 4, nos versículos 8 e 16, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Veja que aqui ele não faz, né, uma acepção de circunstâncias, né? Aquele que não ama determinada coisa, mas que ama determinada coisa, esse sim está com o amor de Deus. Repare aqui que ele é bem específico. Aquele que não ama não conhece a Deus. Mas não ama o quê? Não ama com o amor de Deus. Não ama num âmbito geral. Não ama aqueles que fazem o bem para você e não ama aqueles que são os seus inimigos. Porque amor aqui está abrangendo todas as coisas. Então quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amém? Recebemos o Espírito Santo e aí recebemos também o amor de Deus. Esse texto de Romanos 5,5, gente, é um texto fantástico, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quem derramou amor no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. E depois nós temos o último tópico, né? Que é Deus nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que está lá em João 3,16 foi bem interessante que o Lamartine aliás, não foi nesse domingo, foi no domingo, acho retrasado, que ele falou sobre esse texto, falou assim: todo crente deveria saber de cor essa passagem, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus nos proveu com o amor que é necessário para que nós possamos amar. Gente, é tão
tremendo isso, sabe? Muitas vezes eu falo para algumas pessoas que eu estou aconselhando, e essas pessoas estão passando por alguma situação na qual o outro lado, né, ou seja, um cônjuge, ou um amigo, ou uma pessoa próxima, acabou pisando na bola de alguma maneira. E eu falo para essas pessoas o seguinte: ninguém pode dar o que não tem. E nós temos que ter essa sensibilidade, porque às vezes nós queremos exigir que o outro tenha aquilo que nós recebemos e nem sempre o outro vai ter. E quando o outro não tem aquilo que nós recebemos, nós podemos ser instrumentos de Deus para acrescentar no outro. Agora, nesse caso, nós não podemos justificar diante do Senhor e falar assim: Deus, eu não posso amar aqueles que me querem mal ou aqueles que querem me ferir, porque eu não tenho essa capacidade, porque Deus vai responder: mas eu coloquei na sua vida o amor que você precisa para suplantar, né, as suas emoções e colocar de lado as diferenças. Amor é um mandamento, não está em discussão. Não existe uma área cinzenta do amor que a gente possa falar: não, Deus falou que é para amar tal coisa, mas essa aqui eu posso deixar um pouquinho de lado, não é necessariamente importante que eu ame esta pessoa, né, tanto quanto eu amo aquela pessoa. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Logo, se é um mandamento e é um princípio, nós temos que obedecer. Não vou dizer que seja fácil, né? A gente amar as pessoas que nos fazem mal não é simples. E eu não vou ser hipócrita com vocês dizendo: não, é super tranquilo isso aí, a gente tira de letra. Mentira, não tira. Mas, ao longo dessa ministração, você vai entender como nós podemos vencer essas barreiras. Porque, gente, o amor, ele produz um resultado poderoso demais. Quando você ataca o mal com o mal, você multiplica a malignidade. Quando você ataca o mal com o amor ou com o bem, você cessa o mal ali mesmo onde ele está. Gente, é coisa poderosa mesmo. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o amor a Deus? Tenho certeza que todo mundo fala assim: não, mas eu amo Deus, eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero te dizer que muitas vezes a gente está com essas emoções à flor da pele com relação às coisas do Senhor. A gente está vivendo um milagre da parte de Deus, a gente está vendo um grande agir da parte de Deus e nós, né, sentimos essa alegria, e isso é pronunciado através da nossa boca, através dessa palavra que é amor, né? Então muitas vezes a gente vai no culto e a gente está passando por aquele momento tremendo, a gente fala: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. Mas muitas vezes a nossa boca pronuncia algumas coisas que o nosso coração não vive, né? Amar a Deus é muito mais do que apenas nós pronunciarmos. Eu não quero dizer com isso que a gente não deva, muito pelo contrário, né? Eu gosto muito, mas assim, muito, quando a minha princesa, quando a minha esposa fala que me ama. E eu gosto de falar que eu a amo também e procuro falar isso muitas vezes no dia, tá? Às vezes tem gente que lá do escritório que vai almoçar comigo, e às vezes me pega ligando, que eu sempre ligo para ela na hora do almoço, para ver como ela tá, como é que tá sendo o dia dela, né? E no final eu falo: meu amor, te amo, um beijo, bom almoço, né? E aí as pessoas que estão comigo olham assim e falam: mas você não fala muito te amo para sua esposa? Mas está certo. Eu quero que ela saiba que eu amo ela, mas não pode ser apenas com palavras, é claro, né? A gente também ama com atitudes. Então vamos entrar aqui com relação ao amor a Deus, que está lá o primeiro texto de Marcos 12, versículo 30, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Quando você lê um texto como esse, a gente não precisa nem buscar no grego a origem dessas palavras para que a gente possa ter um conhecimento, um entendimento, né? Uma revelação completa. Aqui está dizendo que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ter uma devoção, uma entrega diante de Deus completa, 100% do seu ser entregues diante do Senhor. Porque é isso que está escrito aqui. É todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então, é as emoções, são os sentimentos, né? É o intelecto, que fala de entendimento, fala da nossa força, né? Não é só a força de vontade, a sua força física, o seu vigor. Todas essas coisas têm que dizer para o Senhor: eu te amo. Não apenas a nossa boca, mas toda a nossa existência como um todo
precisa dizer ao Senhor: eu te amo. Amém? Significa amar a Deus com todo o nosso ser, né? O coração, com todo o nosso coração. Por quê? Nasce no espírito humano. Com toda a alma, porque envolve as emoções e sentimentos. Com todo entendimento, porque é consciente, passa pela mente. Com toda a força, porque é intenso e envolve todo o nosso corpo. Depois, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que interessante. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer isso? Que nós devemos amar a Deus acima de nós mesmos. Isso significa que os propósitos, os sonhos, os projetos e a vontade de Deus devem estar acima das minhas próprias. Que o desejo de Deus deve estar acima do meu próprio. Isso é amar a Deus acima de mim mesmo. Depois, amar a Deus acima dos relacionamentos. E veja que eu vou falar aqui sobre esse texto que está em Mateus 10:37, mas eu não estou excluindo aqui de forma alguma que nós devemos amar, né, as pessoas dos nossos relacionamentos. Eu apenas estou querendo dizer para vocês que nós devemos ter, em primeiro lugar, a pessoa de Deus. Então, lá está escrito assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui, o Senhor não está dizendo assim: não ame o seu pai e a sua mãe, não ame os seus filhos. Não está escrito isso. Só está escrito que o amor pelo Senhor tem que vir na frente dos demais amores, do demais amor relacional que nós temos aqui. Depois, devemos amar a Deus acima dos bens materiais, acima das bênçãos. Isso eu sempre falo, né? As pessoas muitas vezes estão apaixonadas pelo Senhor por causa das bênçãos que Ele dá. Então Deus nos dá um presente, a gente fica louco pelo Senhor. Meu Deus, como Deus me ama, Ele me deu um presente, né? Mas muitas vezes nós acabamos olhando mais para o presente do que para o presenteador. Acabamos olhando mais, né, para a bênção do que para o abençoador. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No caso, essa palavra riquezas aqui é mamon, né, que é um espírito que faz com que as riquezas se tornem, né, o objetivo, o goal, né, se tornem o alvo das pessoas. Quando o nosso alvo é o coração de Deus. Quando o nosso alvo é fazer a vontade de Deus. As riquezas são bênção, mas as riquezas não são Deus. Embora eu sei que quem tem muitas riquezas tem dificuldade de discernir essas duas coisas. Porque a própria Bíblia nos ensina, né? As pessoas que têm muitos bens e muitos pertences, muitas riquezas, muitas vezes vão acabar confiando no seu poderio financeiro, econômico, mais do que confiar no Senhor. Amém? Mas coloque o Senhor acima de todos os bens materiais, de todas as riquezas e mesmo das bênçãos que Ele colocar na sua vida. Amém? Eu já contei uma vez essa história para vocês, de um jovem que nós tínhamos no ministério, que ele sonhava em casar, queria muito ter uma esposa, né? E quando ele encontrou a sua parceira, aí ele saiu da igreja, largou tudo e foi embora, foi viver a vida com ela. Quer dizer, quando você receber a sua bênção, não saia da presença do Senhor. Use a sua bênção para glorificar o nome dele. Amém? Não são as bênçãos que provam que Deus ama a gente ou não. Não é isso. Mas certamente que as bênçãos são um instrumento, né, real para nós manifestarmos aquilo que Deus faz, né, o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Muito bom, falamos do amor a Deus, agora vamos falar do amor ao próximo. Então lá está em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aqui é muito interessante, né, que esse texto não está descrevendo uma classe de pessoas que a gente deve amar. Olha, vocês vão amar, né, o seu próximo, vão amar uns aos outros, mas esses outros aqui, tá bom? Aqueles outros ali, esses vocês não precisam amar. Não é isso que está escrito no livro de João. João está dizendo assim: amai
aos outros como eu vos amei. Quais são os outros? Todos os outros. Todos os outros. Amém? 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, ou seja, sem hipocrisia. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, né? Não tem coisa pior quando uma pessoa chega para você, e às vezes até mesmo dentro da igreja, ô meu amado, como é que... Mas você, pera um pouquinho, você me trata às vezes de qualquer jeito e agora vem com esse ô meu amado. Então, o que Jesus está falando para nós aqui, né, no caso, através da vida de Pedro, para com hipocrisia, sabe? A gente pode falar 1000 coisas, a gente pode fazer 1000 caras, e as pessoas podem até cair, mas uma coisa é certa, Deus sonda o nosso coração, e Ele sabe quando nós estamos sendo verdadeiros ou não, né, nesse amor que nós estamos pronunciando. E agora vamos tocar na ferida, na violência da ferida mesmo, que devemos amar os nossos inimigos. Oh, meu Deus do céu, isso é só pela graça. Mateus 5, 44 a 48 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e ver chuvas sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós fomos chamados sim para amar os nossos inimigos. E eu vou te dizer mais, aqueles que tiveram coragem para fazer isso, viram, não em todas as ocasiões, mas em algumas ocasiões, viram algo poderoso e tremendo, e com certeza valeu a pena de todas as maneiras, ver o seu inimigo ser tocado pelo amor de Deus que sai através da sua vida, a ponto até do seu inimigo se tornar o seu amigo. Coisas assim acontecem, gente. Coisas assim tremendas e inesperadas às vezes acontecem quando nós colocamos em prática aquilo que são os princípios da palavra de Deus. Então nós devemos amar o nosso inimigo. É fácil? Claro que não. De forma alguma. O nosso senso de sobrevivência, né, de nos autoprotegermos, né, tende a nos levar a uma reação contra os nossos inimigos. Ou seja, ele vai vir com uma força e eu vou devolver essa força vezes 2. Ou essa força vezes 3. Eu vou tentar fazer com que ele sinta aquilo que ele está fazendo com que eu sinta. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Que nós devemos amar o nosso inimigo. Eu já tive situações, né, até de trabalho, muito curiosas, em que eu fui colocado à prova nesse sentido, né? Ser bastante perseguido por uma pessoa dentro da empresa, e nessa perseguição, assim, sabe? E o pior é que era uma pessoa que tinha um cargo não apenas alto, mas era uma pessoa muito próxima daqueles que mandavam, né? E eu coloquei essa pessoa em oração, falei, Senhor, eu sei que eu tenho que amar ele, que não é muito fácil, mas a minha oração pela vida dele é o seguinte, que ele possa enxergar o que ele está fazendo. Né? Que o que ele está fazendo não é bom, não produz nada de positivo, nem para nós, nem para a empresa. Porque quando você produz, né, um atrito entre pessoas dentro seja de um ministério de igreja, seja dentro de um departamento de empresa, tende a não crescer, tende a não prosperar, né? Então eu orei ao Senhor para que tocasse no coração dele, para que ele se convertesse, né, desse caminho que ele tinha tomado, mas, né, se ele tivesse de coração duro e decidisse permanecer nesse caminho, então eu falei ao Senhor que ele seja tirado do meu caminho. Gente, tirado do caminho, não estou falando que eu orei para que Deus sumisse com ele do mapa. E aconteceu que tempos depois, né, acabaram descobrindo algumas coisas dessa pessoa, ele acabou sendo dispensado da empresa, enfim. Mas nós devemos sempre orar pelos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não devolver na mesma moeda para eles, mas colocarmos essas vidas diante do Senhor. Sabe por quê, gente? Eles, tanto quanto nós, são pecadores.
Porque muitas vezes nós, porque lemos a Bíblia, que nós buscamos a vontade de Deus, nós oramos, né, e procuramos andar em santidade, nós às vezes nos sentimos superiores àqueles que estão andando no pecado, àqueles que fazem as coisas ruins. Eu quero dizer para você, isso não é verdade. Primeiro porque a nossa salvação não veio pelas nossas obras, ou porque nós temos um bom coração. A salvação veio pela graça. E assim como um dia a salvação encontrou a mim e a você, e nós não éramos dignos dela, os nossos inimigos também. Os nossos inimigos também. Por isso nós devemos orar por eles, para que a salvação, o amor de Cristo toque no coração deles, como um dia tocou no nosso. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre amor próprio, amor a si mesmo? Sabe, gente, existem dois extremos do amor próprio, né, que são extremamente complicados. Um é a falta total de amor próprio, que nos leva literalmente a abandonarmos a nossa vida, não investirmos na nossa vida, e tem pessoas até que tiram a própria vida. Ok? Esse é o extremo terrível, de um lado. E existe o outro extremo que também é terrível, que é, né, o hedonismo. É eu achar que eu sou o melhor de todos, eu achar que eu sou o cara, eu achar que tudo é para mim, eu achar que as pessoas têm que me servir, eu achar que tudo tem que acontecer para mim, tudo é para mim, né? Ou seja, como se eu fosse o especial, que eu não tivesse erro, que eu fosse perfeito, que a gente sabe que também nenhum de nós é isso. Nós precisamos ter a maturidade de avaliarmos as nossas limitações, sabermos que nós temos percalços, que temos falhas, pecamos, mas não é esse o motivo que a gente nos coloque abaixo, que a gente venha a diminuir aquilo que Deus colocou em nós. Amém? Cada ser humano que existe na face da terra foi munido de dons e talentos da parte de Deus. Cabe a cada um de nós, né, zelarmos e velarmos por isso, para que isso possa crescer, se desenvolver e ser usado da maneira correta. Quando os nossos dons e talentos são usados para o reino de Deus, são usados por amor a Jesus, então nós estamos corretamente agindo, estamos usando isso para multiplicação. Quando nós usamos para o nosso próprio enriquecimento pessoal, então nós estamos perdidos dentro desse propósito. Mas você precisa ter amor próprio. Você precisa saber que Deus sonhou com você. E você precisa saber que na sua vida existe potencial que Deus colocou. E esse potencial é para que o nome dele seja glorificado. Então não leve isso levianamente. Nem aceite palavras das pessoas tentando diminuir você. Amém? Você é a exata expressão do amor de Deus. Nem mais, nem menos. Lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que a Bíblia está falando aqui? Que Deus quer que eu entregue o meu corpo para morrer? Quer que eu entregue o meu corpo para ser queimado? Claro que não. Não é isso que Deus está falando aqui. Ele está falando que nós devemos entregar a nossa vida como um todo, inclusive o nosso corpo físico, né? As nossas, porque ele fala aqui culto racional, ou seja, nossa mente, nosso entendimento, nossos pensamentos, nossas atitudes, que através da nossa vida, né, ela possa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os nossos pensamentos são santos, nossas atitudes são santas. É isso que está falando aqui. Isso é consagrar o nosso corpo, consagrar a nossa vida ao Senhor. Isso é ter amor, amor próprio, né? Depois, vigiando os pensamentos, né? Se você se ama, você precisa ter entendimento que certos pensamentos que você nutrir dentro da sua mente, eles poderão envenenar você de uma tal maneira que vai produzir até enfermidades físicas. É comprovado, gente, na ciência, que certos tipos de remorso, certos tipos de sentimentos que nós carregamos, raízes de amargura, falta de perdão e outras coisas, se manifestam depois de muitos anos de maneira intensa dentro da nossa alma, se manifestam dentro do nosso corpo, através de enfermidades e até mesmo através de cânceres. Gente, para você ver como é grave isso. Então, lá em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Amém? Quando você pensa nas coisas boas, quando você pensa nos princípios da palavra de Deus, quando você pensa em tudo aquilo que a Bíblia diz que é isso que está escrito, é respeitável, é justo, é puro, é amável, tem boa fama, tem virtude, isso produz dentro de você mudança.
Isso produz dentro de você saúde até. Agora, experimenta você só começar a pensar besteira, só pensar coisa ruim. Experimenta só começar a pensar, né, que as pessoas que te fizeram mal e você carregar isso todo dia com você, só lembrando de tudo aquilo que fizeram com você. Ah, mas tal pessoa me machucou. Ah, mas tal pessoa me roubou. Ah, mas tal pessoa me feriu. E você vai levando isso o resto da sua vida, você vai começar a ver o seu corpo definhar por conta desses pensamentos que acabam entrando dentro de você, né? Como o Lamartine gosta muito de falar, são pensamentos tóxicos. E por ser tóxico, vai contaminando a sua alma até que ela fique enferma e o seu corpo vai apenas, né, transferir o que está de dentro para fora. Então é muito grave isso, nós devemos estar atentos a essas coisas. Amém? Se nós prestássemos mais atenção aos nossos pensamentos, nós entenderíamos como nós podemos nos amar melhor. Né? Assim como uma pessoa que quer ter uma boa saúde física se alimenta de uma refeição que tenha bons nutrientes, ok? Assim também aquele que se ama, ama a sua alma, vai alimentar a sua alma com aquilo que tem bom nutriente. E eu vou te dizer, tá difícil de encontrar bom nutriente aí nas novelas, nos filmes, nos shows e outras coisas assim. Você quer encontrar bons nutrientes para a sua alma? Leia a Bíblia. Ela vai dizer exatamente quanto Deus te ama e vai dizer para você qual é o propósito da sua vida e o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Vai determinar qual é o nível de importância que você tem para Deus. Então, ame a si mesmo, invista na sua vida. Invista na sua vida espiritual, invista na sua vida emocional, invista em boas coisas, para que você possa colher boas coisas também. Amém? Quero falar agora sobre o amor como sentimento ou atitude. E é nesse ponto, gente, que eu estava falando no início dessa aula, como as pessoas têm dificuldade de discernir, né? De separar o amor-sentimento com o amor que é um mandamento. Eu não estou dizendo que não haja alguma emoção dentro de nós que não mexa com os nossos sentimentos, o fato da gente amar. É claro que produz alguma coisa dentro de nós. É positivo isso. Mas nós não podemos apenas depender disso. Vou te explicar por quê. Vamos falar do casamento, que é o mais fácil da gente poder pontuar, é muito simples, né? Casamentos, gente, tem dias bons e tem dias ruins. Glória a Deus, são muito mais dias bons do que ruins, né? Se você não está vivendo isso, está vendo mais ruins do que bons, né? Que Deus faça uma operação de transformação, de cura e de restauração no seu casamento. Mas o natural é que a gente tenha dias difíceis, porque são duas pessoas diferentes, né? Que têm ideias diferentes, que têm temperamentos diferentes. E muitas vezes, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes as coisas não se encaixam, a gente tem aqueles atritos. Quando você tem um atrito com o seu cônjuge, você não deixa de amar ele. Você pode deixar de ter prazer naquele momento, mas você não deixa de amar. O que a gente não pode confundir é amor com prazer, porque são coisas completamente distintas. Completamente distintas. Amém? Então, você continua amando mesmo sem prazer. Claro que essa situação vai passar, isso vai se corrigir, vai haver um alinhamento, e isso vai ficar para trás, e, claro, vai gerar prazer. Mas nós não podemos, né, ficar completamente presos com esse negócio de que eu não sinto que eu devo amar tal pessoa, eu não sinto que eu devo, né, devolver amor para essa pessoa que me fez o mal. Gente, se nós vamos esperar, sentir as coisas, nunca vai acontecer. Porque, primeiro, a nossa alma ela tem uma série de pequenos problemas. Né? A própria Bíblia fala, né, que o coração do homem é enganoso. Então, tem gente que gosta de falar, né? Aliás, é muito dito nos filmes, né, nas novelas, é jargão popular já. Ai, deixa o coração te guiar. Eu vou te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não deixe o seu coração te guiar. Não deixe, em nome de Jesus. Você que deve guiar o seu coração. Porque o dia que você se largar nas suas emoções, você está perdido. Mas o dia que você guiar suas emoções, você entendeu o que é amor. Amém? Lá em 1 Coríntios 13 tem o texto clássico do amor, que a gente vai ler aqui, não tem como a gente não falar. Nosso tempo está meio escasso, mas vai encaixar. Né? Então diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Enquanto nós estamos aqui, entenda que nós precisamos de fé, nós precisamos de esperança. É muito interessante, você vê o que o texto falando, né? Havendo profecias, vão acabar. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque essas coisas são notórias para o tempo que nós estamos aqui. Mas quando esse tempo findar e nós estivermos na presença de Deus, então não haverá mais necessidade de ciência, nem de línguas, nem de profecias. Não haverá mais necessidade de fé, nem de esperança, porque nós já estaremos na presença de Deus. Então, o que é que de tudo fica até o final, para sempre, do início ao fim? É o amor. Porque Deus é amor. Amém? Essa é a essência da nossa existência. Nós fomos gerados em amor. E fomos gerados para gerarmos amor. Porque quando o Senhor diz na sua palavra que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, então nós nascemos para sermos transmissores de amor. E não seletivos, mas efetivamente a todos. Né? Aqui o texto volta a citar para nós João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, todos, sem exceção, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E eu quero fechar o nosso último tópico, que é falar sobre amor e perdão. Gente, é impossível a gente falar sobre amor se nós não falarmos sobre perdão. E talvez esse seja um dos assuntos mais difíceis que a gente tem que lidar. Porque no tempo como esse que nós vivemos, que as pessoas têm endurecido demais o coração, tem sido cada vez mais complicado para as pessoas perdoarem uns aos outros, né? E eu me lembro, alguns anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, e eu dava aula na nossa igreja para novos convertidos. Nós tínhamos um curso que acontecia na semana subsequente a pessoa ter entregue a vida lá no culto, né? Então ela entregava a vida para Jesus. Na segunda-feira seguinte ela já vinha para esse curso, eram 4 aulas, que a gente falava sobre alguns princípios básicos, né? Tentava passar um entendimento do que foi, né, o apelo que foi feito, que as pessoas aceitaram. E numa dessas aulas, né, eu tive um contato com uma senhora que estava passando uma situação muito difícil. Né? Ela teve uma filha que foi assassinada, né, por um cara. Esse foi um crime passional, né? Esse cara foi preso, foi condenado, foi preso, e ele estava terminando de cumprir a sua pena porque teve uma redução por conta de bom comportamento. Então esse cara estava para ser solto e ela estava inconformada que esse cara ia ser solto, que esse cara tinha que morrer. Eu falei para ela assim, eu vou falar para a senhora algo que é difícil, porque é fácil a gente falar de conceitos sem que a gente esteja vivendo eles. Né? Então eu entendo o que é o princípio, mas às vezes porque eu não estou passando por uma situação que esse princípio seja importante, né, seja fundamental ser colocado, eu posso às vezes não ter essa concepção completa. E é claro que eu falei para ela de princípios, você precisa perdoar essa pessoa.
E ela falou assim para mim, mas gente, como quem tem sangue nos olhos, sabe? Eu não vou perdoar nunca ele. Uau, é difícil. É difícil. Não vou falar que seja simples, mas o que a Bíblia fala de cada um de nós? Não éramos nós inimigos de Deus? Porque, gente, não existe meio termo. Jesus disse assim, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se tem alguém que é por nós, é por nós. Se não tem, é contra nós. Não tem o mais ou menos. Ó, isso aqui não é nem contra nem a favor. Muito pelo contrário. Não existe isso. Então, por conta do nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. Agora, pelo fato de que, de repente, eu e você não matamos ninguém, não significa que nós somos melhores em nada, porque o que difere o pecado na vida das pessoas é meramente a consequência. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E para todo mundo, quem mente produz morte. Quem rouba produz morte. Quem adultera produz morte. Quem engana produz morte. Quem odeia o seu inimigo produz morte. Porque é pecado. Pecado é nós sairmos de um mandamento, de uma direção de Deus. E é nesse aspecto que eu quero falar com vocês de quão importante é nós perdoarmos. Sabe por quê? Porque Deus olhou para mim e para você e nós não éramos melhores do que essas pessoas que nós temos como terríveis. E Ele nos perdoou. E Ele nos perdoou. Às vezes as pessoas entendem que a gente perdoar significa voltar a ter estar dentro do meu círculo de proximidade. Não é necessário que isso aconteça, gente. Eu vejo famílias que se desintegram por falta de perdão. Se desintegram por falta de perdão. Porque um não tem a capacidade de olhar a limitação do outro, de ver a dificuldade do outro. É muito fácil a gente julgar o outro. Mas como é difícil a gente julgar nós mesmos, não é? É muito fácil a gente enxergar o erro do outro. Como é difícil a gente enxergar o nosso. No entanto, Deus viu todos os nossos erros. Eu quero dizer que você tem erros aí escondidos dentro de você que ninguém sabe. Mas Deus sabe. E Ele conhece cada um deles. E cada um dos nossos pensamentos. E mesmo assim, Ele nos perdoa. Então nós devemos perdoar também. E aí, nesse aspecto, antes de dar o embasamento bíblico para vocês, eu queria ensinar um princípio de perdão que vai te ajudar na sua caminhada. Perdão não é sentimento. Aí eu vou dar um tempo para essa situação, quem sabe daqui 1 ano, daqui 2, eu consigo perdoar essa pessoa. Esquece. Se você acha que o tempo vai produzir mudança para você perdoar essa pessoa, o tempo não vai produzir. Perdão, gente, é algo que você vai precisar exercer, sem sentir. Não estou com nenhuma vontade. Nenhuma, zero vontade. Na verdade, a minha vontade era de fazer o que a pessoa fez comigo, eu devolver em triplo. Mas você vai abrir mão do seu direito de fazer isso. E vai se apropriar do perdão. E como é que você coloca isso em prática? Você decide perdoar. Eu vou perdoar. Não estou sentindo, está difícil, mas eu vou perdoar. Às vezes que eu precisei fazer isso de uma maneira a suplantar alguma dor na minha alma, alguém que tinha ferido o meu interior, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em oração e falar, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Porque se eu não conseguir falar nem para o Senhor que eu quero perdoar, não sei nem se um dia eu vou conseguir falar para essa pessoa, mas eu quero começar aqui agora. Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Tá difícil, não quero, dói, mas eu quero perdoar essa pessoa. No dia seguinte, Senhor, quero perdoar essa pessoa, porque ainda dói no meu coração, eu ainda trago a lembrança do que ela fez, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. E você vai insistir dia após dia, porque você decidiu perdoar. Perdão não é sentimento, é uma atitude. No encontro com Deus, que é uma ministração que nós fazemos na nossa igreja, inclusive vai ter uma agora em novembro. Uma vez uma das nossas pastoras que estava pregando sobre cura e libertação, não vou entrar em detalhes porque cada um vai passar pelo encontro e vai ter a sua experiência com Deus, né? Mas ela fala o seguinte, quando você for ferido, quando alguém fizer alguma coisa contra você, fique com o prejuízo e entregue diante de Deus e perdoe essa pessoa. Como assim fica com prejuízo? Fica com prejuízo.
e apresenta diante de Deus. Porque é Deus quem vai dar o respaldo. E é Deus quem vai tocar na vida dessa pessoa. Amém? Eu tenho um texto aqui que é bastante conhecido também. Deixa eu ver se eu tenho ele completo aqui. Tá aqui, ó. Mateus 18, 23 a 25. Eu vou ler completo, tá bom para vocês. Diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, ou 10.000 dinheiros. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou a esse rei: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um servo que estava abaixo dele, e que lhe devia 100 dinheiros. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, atormentadores, até que ele pagasse toda a dívida. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A gente costuma falar, esse texto é bem interessante nisso, a gente costuma falar que a falta de perdão é literalmente você andar com a mão no pescoço da pessoa que você não quer perdoar. Imagine-se essa cena, é claro que é uma cena espiritual, amém? Mas imagina você levar a sua vida toda, você segurando no pescoço de alguém, tentando enforcar de raiva por aquilo que aquela pessoa fez com você. E você vai andar com essa pessoa o resto da sua vida. Agora, só que eu quero te dizer uma outra situação. Essa pessoa que te fez o mal, ela não está sentindo a sua mão no pescoço dela. E ela não está presa a você. Você está preso a ela, mas ela não está presa a você. Quer dizer, a falta de perdão, na verdade, ela vai criar um problema, vai criar uma prisão, vai criar uma dor somente para aquele que não quer perdoar. Aquele que causou o mal, gente, sai ileso dessa situação. Quem sofre é aquele que deixa de perdoar. Porque quando você perdoa, perdoar, gente, é literalmente liberar da dívida. Mas você me deve porque você me fez mal. Eu quero te liberar da dívida. Eu não quero mais me lembrar disso, eu não quero mais lembrar desse mal, eu quero liberar você, você é livre, eu te perdoo. Ponto. Amém? Às vezes, pessoas muito próximas da gente são as pessoas que mais nos machucam. Isso é natural, porque as pessoas mais próximas, elas têm acesso a uma maior porção do nosso coração. A gente tem menos ressalvas. Às vezes acontece que nós sermos feridos violentamente por alguma dessas pessoas. E perdoar, gente, não quer dizer exatamente que vai ser restaurada toda aquela confiança do dia para a noite, volta para o meu círculo interior, para o meu círculo de proximidade. Eu não estou dizendo isso. Pode ser até que essa pessoa nunca mais volte a estar no seu círculo de proximidade, ou no seu círculo mais interior. Mas você precisa perdoá-la. Porque se Deus perdoou você das suas dívidas, você também deve perdoar aquele que tem dívidas com você. Amém? Quem ama, perdoa. Veja, o que eu ensino para vocês aqui, o que eu passo para vocês é a mesma coisa que eu explico muitas vezes na nossa célula. O que eu falo para vocês é somente e somente a verdade. Eu não disse que era fácil, eu não disse que era simples. Eu só disse que isso é um princípio e a gente precisa colocar em prática. E não adianta vir com essa de, eu estou orando para um anjo falar comigo, eu estou orando para o Espírito Santo tocar meu coração e eu sentir vontade. Ele não vai tocar você para você sentir vontade. Ele já te deu uma determinação. Perdoe. Ponto.
Depois que você decidir perdoar, eu vou trabalhar o seu coração. Eu vou tirar essa dor que você tem aí dentro. E quem sabe, Deus não vai tocar na vida dessa pessoa que te machucou, e essa pessoa vai se arrepender, e essa pessoa vai ser salva, essa pessoa vai ser transformada. Amém? Gente, o amor é a base da nossa existência. É a base da nossa ministração. É a base do nosso testemunho. É o amor. Lamartine estava comentando, eu acho que foi até nesse último domingo, se não me falha a memória, se não foi nesse, foi no outro. Se você vai num país, né, numa nação, né, árabe, se você falar do amor de Cristo, possivelmente você vai ser morto, vai ser privado das suas coisas, vai ser preso, vai ser deportado. Mas a nossa dinâmica não é essa. Quando alguém falar de alguma outra religião, falar de alguma outra coisa, nós não podemos fazer como os cristãos daquele tempo, onde a igreja primitiva, né, passou de perseguida a perseguidora, começar a perseguir aqueles que não têm a nossa fé, passar a condenar aqueles que não têm a nossa fé. Porque aí nós não estamos entendendo a que nós somos chamados. O nosso chamado é de amor. Ué, mas nós vamos padecer por amor? Vamos. Talvez iremos, sim. Mas não tem importância. Porque o nosso respaldo vem de Deus. A nossa força vem de Deus. E o amor que nós temos, ele vem de Deus. Esse é o amor que vai possibilitar a gente suplantar essas circunstâncias. Esse é o amor que vai nos possibilitar amarmos o nosso inimigo, vencer as diferenças e perdoar aqueles que nos machucam e aqueles que nos ferem. Amém? Se você não cultivar isso dentro de você, não vai nascer sozinho. Deus coloca o amor dentro de você, mas você precisa colocar esse amor em prática. E você precisa colocar esse amor todos os dias. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Na qual nós vamos colocar diante do Senhor o nosso coração. Vamos confessar as nossas limitações e vamos pedir que o Espírito Santo produza em nós essa transformação, nos dê coragem, nos dê força e que nós tenhamos a atitude correta diante dessas circunstâncias. Eu queria que você orasse comigo assim. Senhor Deus, hoje eu aprendi que o Senhor é amor. E que eu fui feito à tua imagem e semelhança. Eu fui criado para amar. Eu também sei, Senhor, que o teu Espírito derrama dentro do meu coração todo o amor que eu preciso. Não para amar apenas aqueles que me amam, mas também para amar os meus inimigos. Senhor, eu quero aprender a te amar acima de todas as coisas. Eu quero aprender a amar o meu próximo como o Senhor me ama. Eu quero perdoar aqueles que me machucaram, aqueles que me ofenderam, aqueles que quebraram meu coração, aqueles que produziram prejuízo na minha vida. Eu quero andar em amor, praticando o amor e praticando o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.